Bom, pessoal, beleza? Bom, vamos lá. Agora com áudio, né? A gente viu nas outras aulas como criar a estação de trabalho, né? Colocar o robô aqui, importar ferramentas, importar objetos, como movimentar o robô. Hoje a gente vai ver então a parte da programação em si. Vocês se lembram que nas aulas eu comentei com vocês que programação de robôs, basicamente, nós vamos ensinar os movimentos para esse robô. Então, nós vamos ir posicionando ele, salvando as posições, né, das juntas, para cada posição que a gente quer que ele passe. E em cima desses pontos, nós vamos definir a trajetória do robô. Beleza? Então, isso é o que a gente vai fazer aqui. Se vocês se lembram da parte de cinemática dos manipuladores, nós vamos trabalhar aqui com cinemática inversa. Nós vamos posicionar o robô e aí, em função da posição do robô, né, vai ser definido os ângulos em cada uma das juntas. Ok? Então, quando a gente vai fazer essa programação, alguns pontos, né, na trajetória são necessários. Né? O primeiro ponto é o ponto de onde o robô vai partir, né, e onde ele vai voltar, para onde ele vai retornar. Vamos dizer, a casinha dele, né, onde ele vai ficar em repouso. Então, eu vou definir esse ponto onde ele está paradinho aqui como o ponto inicial da nossa programação. Para gerar um ponto aqui no programa, nós vamos clicar nesse botãozinho aqui, que é um alvo, uma flechinha, tá? A hora que eu clicar aqui, ó, ele aparece aqui, Target 1, então aí ele vai nomeando todos os pontos que a gente colocar assim, como alvos, né? Target 1, Target 2, por aí vai. Vou movimentar o robô aqui, ó. E ele marca aqui no espaço, né, aquele ponto que a gente chamou de Target 1. Se eu clicar nesse ponto, o robô vai se posicionar naquele ponto, beleza? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Como nós vamos precisar colocar vários pontos aí na programação, é importante a gente renomear esses pontos, né, de forma a saber o que cada um deles representa. Senão vai ficar todo mundo ali, target 1, 2, 3, 4, e depois a gente não sabe o que é cada coisa. Então, vou renomear esse cara aqui, eu aperto, clico nele aqui, aperto F2, vou chamar ele de início. Ok? Então, tá lá. Esse é o ponto inicial. Um outro ponto interessante, né, que eu preciso ter na minha programação é o ponto onde o meu manipulador, né, a minha ferramenta, vai se aproximar do objeto, né, com o qual eu vou trabalhar. Então, tá aqui. Então, eu vou posicionar a minha ferramenta próximo ao objeto, tá? Pô, não tá legal, tá difícil fazer o posicionamento assim? Vamos lá. Vou gerar esse ponto aqui. Eu vou chamar ele de aproxima. Ele ainda não está na posição certinha que eu quero. Então, eu clico com o botão direito sobre ele, venho aqui em opções, e aí eu vou definir aqui, né, os ângulos e as posições em X, Y e Z que eu quero para esse ponto. Tá lá. Agora sim, tá bonitinho, né, do jeitinho que eu quero. Beleza? Então, né, com o mouse aqui a gente faz um ajuste grosso e aqui a gente faz um ajuste fino. Eu reposicionei, né, o meu ponto, eu preciso então agora gravar essa alteração. Então, com a nova posição, eu venho aqui, Move to Target, olha lá, reposicionei o robô e vou ensinar essa posição para o robô. Pronto, agora ele está lá na posiçãozinha, do jeitinho que eu quero, beleza? Então, a gente já tem dois pontos, o de início e o de aproximação. Nós vamos precisar definir agora os pontos necessários para realizar a pintura aqui na superfície.
E a quantidade de pontos vai depender da tarefa que a gente for executar, né? E aí cabe ao programador definir isso. Como é um processo de pintura, eu vou passar com a pistola de pintura aqui, né? Dessa forma, como eu estou percorrendo ali no mouse. Cada ponto em que eu tenho alteração de trajetória, eu preciso marcar. Então, eu vou ter um ponto de entrada aqui, né? A hora que chegou aqui, eu preciso mudar a trajetória do robô para cá. Eu vou reposicionar a minha pistola para pintar uma outra linha aqui, né? Então, tem aqui um ponto. Aqui, né, reposicionei, vou pintar nessa direção. Então, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, vou precisar de 8 pontos para pintar a superfície. A gente pode definir esses pontos da mesma forma que a gente fez para marcar os 2 primeiros, ou a gente pode, né, para facilitar a nossa vida, usar aqui os recursos do programa. Então, vem aqui no menu Programa, Teach Targets on Surface. Então, nós vamos ensinar os pontos em uma superfície. Vai abrir aqui um menuzinho, né, que me permite selecionar algumas características, vamos dizer assim, desses pontos, né? E quando eu passar o mouse pela superfície, ó, aparece ali uma projeção do robô, né, de como ele ficaria posicionado, né, em função de cada ponto. Tá? Observem que aqui está selecionado como normal, é a inclinação da ferramenta. Ó. Então, sempre que eu posicionar a minha ferramenta aqui, né, o robô vai se ajustando para que ela fique normal a superfície, ou seja, formando 90 graus. Se eu colocar isso como constante, vai ser mantido durante toda o trajeto aqui a mesma inclinação que eu defini no ponto lá de aproximação. Ó. Tá vendo? Então, não tem essa correção de ângulo. Tá? Ah, mas eu preciso fazer essa correção. Dentro desse ponto eu quero, né, mudar um pouquinho a orientação. Dá para a gente fazer isso aqui, ó, tá? Por esses botõezinhos. Ó. Então, eu consigo corrigir essa orientação, ó, com base nesses botõezinhos. Ok? Essas funções que estão aqui, elas permitem aprimorar esse movimento. No caso que é um processo de pintura, nós não vamos utilizar, mas você pega, por exemplo, nessa primeira opção, a Snap on Arc Center. Você vai definir o seu movimento com base no centro de um arco. Então, você vai seguir essa trajetória aqui. Ó, né? Pode definir, por exemplo, a trajetória em cima de pontos, né, médios e limites. Então, no processo de soldagem, por exemplo, que a gente tem 2 peças, eu posso usar essa configuração aqui para definir os pontos só em cima de onde eu tenho a união das peças. Tá? E por aí vai. Vou resetar aqui aquela orientação, né, e vou deixar aqui como normal, já que é um processo de pintura. Como é que nós vamos definir os pontos? Vamos passando a pistola aqui por cima e onde eu quiser achar que é um ponto de interesse, eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse. Vou aqui, defino outro ponto. Aqui eu defino outro ponto. Aqui eu defino outro ponto. Aqui outro. E outro. Então, defini lá todos os pontos que eu queria. Vamos ver. Aqui. Aqui. Beleza? Então, estão definidos todos os pontos ali sobre a superfície. Eu venho aqui, done. Está feito. Todos esses pontos vão fazer parte do processo de pintura, né? Então, eu vou renomear esses pontos. Tá? Vou selecionar todos eles, clico aqui no primeiro, seguro o Shift, clico no último. Com o botão direito, aparece aqui, ó, no menu Rename Group. E aí eu vou chamar isso aqui de pintura. Tá? Então, agora eu tenho aqui pintura 1, pintura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, todos os pontos que eu preciso estão ali, né?
E vou precisar também de um ponto, agora vai ser, para eu tirar a ferramenta, né, da superfície. Então tá ali, posicionei a minha ferramenta, vou acrescentar mais um ponto ali, que eu vou chamar de afasta. Beleza? Então, vamos seguir a trajetória do robô. Aproxima, entra na superfície, faz aqui o processo de pintura, afastou, volta para o início. Então essa é a trajetória, né, que o nosso robô vai seguir. Ok? Bom, como é que nós vamos definir a trajetória? Nós vamos agora então criar os programas, né, que o robô vai precisar seguir. Nós vamos dividir essa atividade em 3 subprogramas, tá? Até para que vocês saibam como usar esse recurso, né? Mas é interessante fazer essa divisão para que cada etapa fique dentro de uma rotina diferente. Então nós vamos ter programas mais curtos e que a gente consegue trabalhar com eles de uma forma mais tranquila, tá? O primeiro programa que nós vamos criar, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, o da aproximação, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso? Vem aqui nesse formuláriozinho, nesse botão que tem um formulário aqui com uma cruzinha verde, que ele vai adicionar um novo programa. Tá lá. Então aparece aqui, ó, prog1. Por enquanto é um programa que está em branco. Ok? Bom, para criar o programa, eu preciso então selecionar um ponto, né, desses que a gente marcou aí, e inserir o movimento. Nesses botõezinhos que aparecem aqui, ó, com a setinha verde, é que a gente pode inserir o movimento. Basicamente, a gente tem aqui 3 tipos de movimento. Um movimento de juntas, então observe que ele tem uma setinha tortuosa aqui, porque ele vai adequar o ângulo das juntas de forma a alcançar aquele ponto, ok? E ele, se precisar fazer uma curva, fazer um zigue-zague, dar uma pirueta, ele vai fazer isso, mas ele vai chegar naquele ponto. A segunda opção que tem aqui é de um movimento linear. Então a gente precisa, por exemplo, em linha reta de um ponto ao outro, é esse movimento aqui que nós vamos utilizar. E o último é um movimento circular, que a gente define 2 pontos e o raio, né, de uma circunferência. E aí esse movimento vai ir de um ponto ao outro, considerando, né, então, essa circunferência, como se esses 2 pontos estivessem sobre aquela circunferência, tá? E ele vai traçar essa trajetória, ok? Bom, vamos lá. Como é que nós vamos fazer, então? Selecionei aqui o primeiro ponto, vou colocar aqui o movimento, ó, Add a Joint Movement. Por que esse movimento e não linear? Porque eu quero alcançar minha posição inicial, né? Sempre que eu realizar o processo, terminei o processo, vou alcançar aqui. Tá? E no início da programação. Então, onde o robô estiver, eu preciso que ele chegue aqui. Como não faz parte do trabalho em si que o robô precisa executar, não vai fazer diferença se ele vai dar pirueta ou se ele vai seguir em linha reta. Eu não tenho a necessidade de uma definição da trajetória. Aqui a trajetória não é importante, eu preciso simplesmente que o robô chegue aqui. Por isso eu posso usar esse tipo de movimento. Ok? Bom, depois eu vou aproximar aqui, ó, do meu objeto. Ó. Tá? Então eu posso fazer esse movimento, aqui, né, com um movimento de junta, e aí ele vai ter essa trajetória aqui, ó. Então, a hora que eu voltar lá no início, né, vou executar o programa. Se eu der um clique duplo aqui, ó, ele vai executar o programa. Olha lá. Então é essa trajetória que ele seguiu, ok? Ou vou mudar o tipo de movimento aqui, ó. Eu clico aqui onde está aqui, Move J, aproxima, ou seja, o comando que ele vai movimentar a ferramenta para essa posição que a gente chamou de aproxima. Clico aqui com o direito e coloco aqui, ó, Linear Move. Ok? Vou voltar aqui no início e vou executar o programa. Olha a diferença de trajetória. Tá?
Então, aqui é uma trajetória linear. Como eu não preciso que seja linear, vou deixar ela de forma livre aqui. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro programinha. Vou renomear esse programa. Clico aqui, aperto F2, vou chamar ele de aproxima. Na hora de renomear os programas, é importante que vocês não utilizem espaços nem caracteres especiais, porque alguns controladores não reconhecem, tá? Espaço, acentos, e isso pode dar problema, dependendo do controlador que vocês estiverem usando. Então, vamos evitar isso. Tá aqui, esse é o nosso primeiro programinha, tá? Que ele vai fazer a aproximação. Vamos criar agora um outro programa em que nós vamos realizar a pintura, o processo aqui de pintura. Vamos lá. Então, a gente pode iniciar, né, esse programa e colocar ponto a ponto. Então, tá lá. Primeiro ponto, aí eu vou no outro e insiro o movimento e por aí vai. Ou eu posso colocar todo mundo aqui, ó. Então, eu seleciono todos os pontos, clico com o botão direito, venho aqui, ó, Edit Program. Vou selecionar aqui o programa 2, que é onde eu quero colocar esses pontos e dar OK. Tá lá. O software colocou todos aqueles pontos, né, na ordem que eu defini aqui dentro do meu programa. Então, eu tenho o primeiro programa aqui de aproximação e tenho o segundo programa que vai realizar a trajetória na pintura. Bom, aqui a gente tem um erro que se dá por conta de pontos de singularidade. O que é isso? Quando vocês estudaram cinemática de robôs, vocês viram que a gente relaciona as coordenadas cartesianas, né, em x, y e z, que estão ali no objeto, com as coordenadas polares, que são as posições de ângulo, né, nas juntas dos robôs. Quando a gente faz essa relação, nós temos, por exemplo, que trabalhar com função seno, função cosseno, e essas funções, elas passam por alguns pontos, por exemplo, 0, em que eu tenho valores que são nulos, e, portanto, eu não tenho uma definição, né, daquele movimento. Né? Ou seja, eu tenho uma gama enorme de possibilidades que podem ser realizadas para seguir aquele movimento. Isso representa um ponto de singularidade. Nesses pontos, o que acontece em termos de comportamento do robô? O movimento da junta, ele pode ser, né, a velocidade do movimento da junta ele pode ser muito maior do que a velocidade do movimento cartesiano. E aí eu perco o controle do robô. Tá? Por exemplo, eu posso ter problemas ali em realizar um movimento linear, né, que é a mensagem que ele está dando ali. Ó. Não dá para realizar um movimento linear. Por quê? Se eu passo pelo zero, né, no ângulo zero, eu não consigo seguir numa trajetória constante. Né? Se vocês se lembram da função seno e da função cosseno, ela forma lá uma circunferência, e aí a hora que a gente vai passar, por exemplo, por 90 graus, do zero de um lado positivo para um lado negativo de valores, né, o comportamento não é mais linear. Ele faz lá a circunferência, está crescendo, chega no ponto ela começa a diminuir, ou vice-versa. Nesses pontos a gente tem problemas de singularidade, ó. E o programa aponta isso para a gente. Né? Então, eu não consigo fazer o movimento do ponto lá, que a gente chama de pintura 4 para pintura 5, de forma linear. Vou alterar isso aqui para um movimento de junta. Vou testar o programa de novo. Beleza? Então, aquele é um ponto em que eu tenho essa singularidade. O que vai acontecer? Bom, vamos observar aqui. Aqui nessa barrinha, a gente, que aparece aqui embaixo, ele dá o tempo estimado do movimento e a gente consegue navegar aqui, ó, pelo movimento do robô. Olha só onde eu tenho a singularidade, o que ele faz, ó. Vendo? Ele faz esse movimento aqui, ó. Isso pode trazer algum problema? Pode, né? Ó, nos outros eu estou fazendo a pintura bonitinha aqui, ó. Nesse ponto aqui, né, ele vai
né? Talvez deixar um branco, coisa assim. Então é questão de reposicionar esses pontos, né? Redefinir esses pontos que estão aqui, no caso 4 e o 5, de forma a tentar sair desse ponto de singularidade. Então vamos trazer ele um pouquinho aqui mais para dentro para ver se funciona. Né? Ou né? Então a gente não vai conseguir tirar isso aqui, né? E acho que não é o escopo da disciplina aqui de vocês. Tá? Mas a gente pode reposicionar isso aqui, ou antes de fazer a programação, é necessário fazer uma avaliação matemática do movimento do robô. Tá? Passar, então, analisar a matriz de movimentos, identificar os pontos de singularidade e evitar esses pontos. Isso pode resultar, por exemplo, em ter que reposicionar essa peça. Então, ao invés de colocar essa peça aqui, eu vou precisar colocar ela deslocada, né? Ou eu vou precisar girar o meu robô. Tá? Então, essa análise passa por uma avaliação matemática, né? Que não é o caso do curso de vocês. Okay? Então, como o que a gente precisa de movimento linear são nos pontos que estão aqui. Ó. Então, para eu ir, por exemplo, do ponto 1 para o ponto 2, eu preciso que isso seja feito de forma linear, né? Para que a pistola passe assim. Ó. Então, do ponto 3 para o ponto 4, né? Do ponto 5 para o ponto 6 e do ponto 7 para o ponto 8. O que está aqui, ó, eu não necessariamente preciso que seja feito de forma linear, né? Já que isso não vai atrapalhar o processo de pintura. Então, eu posso deixar esse movimento como um movimento de junta. Beleza? Bom, vou renomear esse programa aqui como pintar. Aqui, então, agora eu já tenho um programa que faz aproximação, um programa que vai fazer o movimento de pintura. Beleza? Vamos acrescentar um outro programa aqui para a gente fazer, então, a saída do nosso robô ali da superfície. Então, nesse último programa, o ponto que a gente vai colocar é o ponto de afastamento. Está aqui, coloquei o ponto, então ele define o frame, né, a referência, a ferramenta, e desse ponto eu quero que o robô volte lá para o início. Como não precisa ser de forma linear, está aqui. E vou renomear esse programa como afasta. Então agora eu tenho um programa que vai aproximar o robô lá da superfície, o programa que vai realizar o movimento de pintura e o programa que vai tirar a ferramenta e voltar para a posição inicial. A gente pôs aqui então os 3 subprogramas. Para poder agora criar tudo isso em um único programa, eu vou selecionar os 3, né? Clico no primeiro, seguro o Shift, clico aqui no último, vou clicar com o botão direito e vou vir nessa opção aqui, ó, Make Main Program. Na hora que eu fizer isso, ele vai criar um programa principal que vai chamar todas essas rotinas aqui para mim. Então, na hora que a gente der um clique duplo aqui, ó, ele vai executar todo o movimento, ó, que foi definido nessas 3 rotinas. Beleza? Então, esse é o processo de realizar a programação de robôs. Tá? O que vai ficar assim, de fora, vamos dizer, é o tratamento dessas singularidades, já que é uma abordagem matemática um pouco mais complicada e que vocês devem ver, né, quem vier a fazer o tecnólogo, né, ou um curso superior na área, né, mas no nível técnico a gente deixa isso lá um pouquinho de fora, tá? Mas o procedimento de programação é isso que a gente viu aqui. Beleza? Tranquilo? Então, é isso, pessoal.